Olá, viajantes da fé. Vamos embarcar na descoberta surpreendente. Você sabia que algo tão comum como o sal pode ser uma arma espiritual poderosa? Venha comigo em uma jornada pelas Escrituras, onde vamos desvendar a verdade oculta do sal. Vou te mostrar como esse elemento, aparentemente insignificante, é na verdade uma poderosa arma espiritual, usada por Deus desde os tempos antigos para simbolizar coisas profundas e eternas. E o mais surpreendente, vou te revelar como você pode utilizar esse conhecimento para resolver problemas na sua vida, de forma que talvez você nunca tenha imaginado antes. Então fique comigo, porque o que vamos explorar aqui pode transformar a maneira como você vê não apenas o sal, mas a própria essência da sua fé e do seu propósito neste mundo. Afinal, quem diria que algo tão comum poderia esconder um poder espiritual tão extraordinário? Vamos começar essa descoberta juntos. Aperte o cinto e vamos nessa. Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as histórias e ensinamentos da Bíblia com um olhar reflexivo. Agora viaje comigo no tempo, para o mundo antigo, onde o sal não era apenas um tempero na mesa, mas um dos bens mais valiosos que existiam. Na época bíblica, o sal era tão precioso que em algumas culturas era até usado como moeda. Mas o valor do sal ia muito além de seu uso econômico ou culinário. Ele tinha um significado profundo na vida espiritual e religiosa das pessoas. Nas Escrituras, o sal aparece repetidamente, sempre carregando um simbolismo poderoso. Em Levítico 2:13, Deus ordena que todo sacrifício de cereal apresentado a ele fosse temperado com sal. E sobre todas as tuas ofertas oferecerás sal. O sal era visto como um elemento purificador e preservador, algo que impedia a corrupção e simbolizava a aliança entre Deus e o seu povo. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu algo tão simples como o sal, para ser um símbolo de uma aliança eterna e incorruptível. O sal, com sua capacidade de preservar, representava a natureza eterna e imutável da aliança de Deus com Israel. Cada vez que o sal era usado em um sacrifício, ele lembrava o povo da fidelidade de Deus e da pureza que ele exige de nós. E agora, quando olhamos para esse grão de sal em nossas mãos, entendemos que ele carrega muito mais do que um sabor. Ele carrega uma história, um significado espiritual que nos conecta diretamente com a aliança divina. Vamos seguir em frente, porque o que você está prestes a descobrir vai aprofundar ainda mais essa verdade e mostrar como ela pode impactar sua vida hoje. Ao entender o papel do sal nas ofertas e rituais antigos, nos deparamos com uma passagem que revela ainda mais a profundidade desse símbolo. Em Números 18:19, Deus faz uma promessa ao povo de Israel, estabelecendo o que ele chama de aliança de sal. Ele diz: todas as contribuições sagradas que os israelitas trouxerem ao Senhor, dou a você e seus filhos e filhas como a porção perpétua. É uma aliança de sal para sempre diante do Senhor, para você e para a sua descendência. A expressão aliança de sal não é apenas uma metáfora bonita. No contexto da época, o sal era um símbolo de durabilidade, de algo que não se corrompe, que não se deteriora com o tempo. Quando Deus estabelece uma aliança de sal, Ele está dizendo que essa aliança é eterna, incorruptível e imutável. Não há como quebrá-la ou alterá-la. Imagine a segurança que isso trazia ao povo de Israel. Em um mundo cheio de incertezas, onde alianças humanas podiam ser quebradas e promessas esquecidas, Deus oferecia uma aliança que era inquebrável, tão constante e sólida quanto o próprio sal. Isso significava que, independentemente das circunstâncias, a promessa de Deus permaneceria. Ele seria fiel, e essa fidelidade era simbolizada pelo sal. E aqui nós começamos a ver como algo tão comum pode carregar um peso espiritual tão grande. O sal não era apenas um condimento. Ele era um lembrete constante da promessa de Deus, uma promessa que transcende o tempo e permanece válida até hoje. Essa aliança de sal nos ensina sobre a confiança que podemos ter em Deus. Uma confiança que, assim como o sal, não pode ser corrompida ou destruída. E à medida que seguimos em nossa jornada, essa verdade se tornará ainda mais clara e pessoal para cada um de nós. À medida que avançamos, vemos o sal assumir um papel ainda mais fascinante na história bíblica.
Um dos momentos mais impressionantes acontece em 2 Reis 2:21, onde o profeta Eliseu realiza um milagre extraordinário utilizando o sal. A situação era crítica. As águas da cidade de Jericó estavam contaminadas, causando infertilidade e morte. O povo, desesperado, busca a ajuda de Eliseu, e o profeta, guiado por Deus, faz algo que à primeira vista pode parecer estranho. Ele pede um pouco de sal, vai até a nascente da água, e ao jogá-lo ali declara: assim diz o Senhor, eu purifiquei esta água, não causará mais morte nem tornará a terra estéril. O milagre acontece instantaneamente. Água, antes impura e mortífera, é transformada em fonte de vida e prosperidade. E aqui o sal não é apenas um símbolo. Ele é um agente de purificação, um instrumento usado por Deus para trazer cura e renovação. Essa história nos mostra que o sal, além de preservar e simbolizar a aliança, também tem o poder de purificar, de transformar o que está corrompido em algo puro e saudável. Pense nisso em termos espirituais. Assim como as águas de Jericó estavam contaminadas, muitas vezes nossas vidas espirituais podem ser manchadas por pecados, mágoas e desilusões. Mas assim como o sal purificou aquelas águas, a palavra e o poder de Deus podem purificar nossas almas. O sal, nesse contexto, nos lembra que Deus é capaz de restaurar o que está quebrado, de trazer vida onde antes havia morte. Se o sal tivesse sido um remédio adequado para a salinidade dessas águas e a esterilização da terra, o que uma quantidade tão pequena poderia ter feito, e especialmente como lançada na água? Mas Eliseu o usou apenas como um sinal do poder de Deus, que era produzir o efeito e tornar a operação desse poder mais visível. Portanto, ele diz: assim diz o Senhor Deus, eu curei estas águas, Ele mesmo. O novo cruzeiro e o sal nada mais eram do que meros instrumentos, ou canais pelos quais Deus teve o prazer de transmitir essa virtude curativa. Dali não haverá mais morte, dano ou dano, para homem ou animal, bebendo a água. Então as águas foram curadas até o dia de hoje. Pense nisso em termos espirituais. Assim como as águas de Jericó estavam contaminadas, muitas vezes nossas vidas espirituais podem ser manchadas por pecados, mágoas e desilusões. Mas assim como o sal purificou aquelas águas, a palavra e o poder de Deus podem purificar nossas almas. O sal, nesse contexto, nos lembra que Deus é capaz de restaurar o que está quebrado, de trazer vida onde antes havia morte. Essa purificação não é apenas um milagre antigo, é uma realidade que podemos experimentar hoje. Quando permitimos que Deus atue em nossas vidas, Ele pode transformar nossas áreas mais escuras e corrompidas em fontes de bênçãos e vida. E o sal, esse simples elemento, nos ensina que com Deus, a purificação e a renovação estão sempre ao nosso alcance. Em Levítico 2:13, encontramos uma instrução divina que destaca essa importância. Tempera com sal todas as suas ofertas de cereais. Não deixes de colocar sal na tua oferta de cereais, pois o sal é o símbolo da aliança do teu Deus. O sal aqui não era opcional. Ele era um requisito em todas as ofertas, mostrando que Deus via nele algo mais profundo que os olhos humanos poderiam perceber. O sal, com sua capacidade de impedir a decomposição e preservar a pureza, era um símbolo poderoso da aliança eterna de Deus com o seu povo. Ele representava a pureza e a permanência dessa aliança, algo que não podia ser corrompido ou desfeito com o tempo. Cada vez que o sal era usado em um sacrifício, ele lembrava ao povo de Israel que sua relação com Deus era firme, duradoura e incorruptível. E agora, quando pensamos no sal em nossas vidas, começamos a ver que ele não é apenas um simples tempero. Ele carrega consigo uma mensagem de pureza, de preservação e de uma aliança que resiste ao tempo. O sal nos conecta ao compromisso eterno de Deus, nos lembrando de sua fidelidade e de nossa responsabilidade de viver de acordo com essa aliança.
Ao compreendermos essa verdade, o sal se torna não apenas um símbolo do passado, mas um guia para a nossa vida espiritual hoje. Em um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento, no Sermão da Montanha, Jesus se dirige aos seus discípulos e faz uma declaração que ressoa até hoje: Vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. Essas palavras, tão simples e diretas, carregam uma profundidade que merece nossa reflexão. Quando Jesus chama seus seguidores de sal da terra, ele não está apenas elogiando-os, ele está atribuindo uma responsabilidade monumental. O sal, como vimos, é essencial para preservar e purificar. Assim, Jesus estava dizendo que seus discípulos, e por extensão todos nós que o seguimos, somos chamados a preservar a verdade de Deus neste mundo, a impedir que a corrupção e o pecado se espalhem. Somos nós que, com nossa fé e nossas ações, mantemos a integridade do que é bom, justo e santo. Mas Jesus também adverte: se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas nos dias de Jesus, isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Porém, havia alguns pântanos e lagoas naquela região que, pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal retirado desses locais tinha um sabor alcalino, tornando-o inútil. Sim, o sal sem serventia e jamais poderia ser utilizado. Naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo. Mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das Escrituras anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor e não serviam para mais nada, a não ser para serem lançados fora. Mateus 8,12. Este é um alerta importante e ao mesmo tempo aterrorizante. Que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade adultera que tem tomado conta de muitos que se dizem cristãos. Eles pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona e sem sabor. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades: ou você é sal da terra, ou é sal sem serventia. Isso nos faz pensar: como o sal, que é tão essencial, poderia perder seu sabor? Na verdade, isso é um alerta para nós. Se nos afastarmos de nossa missão espiritual, se deixarmos de cumprir nosso papel como preservadores da verdade e da justiça, nos tornamos inúteis, sem propósito. Assim como o sal sem sabor que não serve para mais nada, nossa fé sem ação perde seu valor. Essa passagem nos desafia a refletir sobre nosso papel como cristãos. Somos chamados a ser o sal da terra, a influenciar positivamente o mundo ao nosso redor, a preservar o que é bom e a purificar o que está corrompido. E essa responsabilidade não é pequena. Ela nos lembra que nossa fé não é apenas uma crença interior, mas algo que deve ser vivido ativamente, com impacto real na vida das pessoas ao nosso redor. Jesus nos confiou essa missão, e cabe a nós honrá-la, sendo o sal que traz sabor, preserva e transforma o mundo em que vivemos. Agora que entendemos a importância do sal como símbolo de nossa responsabilidade espiritual, vamos mergulhar em outra dimensão desse ensinamento de Jesus. Ainda em Mateus 5,13, quando ele nos chama de sal da terra, Jesus não apenas define nosso papel, mas também nos desafia a refletir sobre a qualidade de nossa influência. Como o sal que deve preservar e dar sabor, nossa vida cristã deve fazer a diferença no mundo. Mas será que estamos realmente cumprindo essa missão? O sal, quando puro, cumpre sua função de forma perfeita. Ele preserva, dá sabor e purifica. Mas se o sal se mistura com impurezas, ele perde sua eficácia. Da mesma forma, nossa fé e testemunho devem ser puros e sem misturas com valores que corrompem. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos vivendo de maneira que reflete a pureza e a santidade de Deus? Ou permitimos que impurezas como o conformismo, o pecado e a indiferença diluam nossa influência no mundo? Essa pureza espiritual não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços, mas é um reflexo da presença de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo nos purifica e nos capacita a sermos esse sal que preserva o bem e purifica o que está corrompido. Quando vivemos guiados por Ele, nossa influência no mundo se torna evidente. As pessoas ao nosso redor percebem a diferença.
assim como sentem o sabor e o impacto do sal na comida. Para quem visita Israel, no local que se considera ter sido Sodoma e Gomorra, destruídas pelo fogo, na região sul do Mar Morto, aparecem muitas montanhas de sal. A concentração de sal do Mar Morto é muito grande. Estas montanhas de sal têm as mais variadas formas. Entre elas, tem uma que os guias turísticos indicam como sendo a da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Na Bíblia, de fato, a área ao redor do lago já foi no passado uma das mais férteis na região, até a destruição de Sodoma e Gomorra, que mudou para sempre as características, tornando-a árida e sem vida. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Gênesis 13:10. A profecia já está se cumprindo. Rios estão chegando no deserto. O deserto está crescendo e frutificando, e o mais impressionante é que já existem peixes na região do Mar Morto. Em Ezequiel 47:12, o profeta cita árvores frutíferas com frutos que servirão de comida e folhas para remédio. Olhando para aquele lugar parece impossível, mas já tem plantação de tâmaras, árvores com pencas de frutas, e por isso uma escavação foi feita no local onde foram descobertas sementes de tâmaras milenares. O fenômeno só acontece do lado israelense e não da Jordânia. Isso é curioso, pois o Mar Morto se divide entre estes dois países, Israel e Jordânia. A água de Jerusalém entra no subsolo, nos aquíferos e corre na direção do Oriente até chegar ao Mar Morto. Viva a Adonai, Deus de promessas! O que Deus quer que façamos hoje, numa situação com semelhanças à de Ló? Assim, é melhor entender que, uma vez abraçando a causa de Deus, não podemos olhar para trás, voltar ao passado, lamentar-se constantemente do que era melhor anteriormente. Na história do povo de Israel, este ensinamento se repete constantemente. O povo foge do Egito e, no caminho do deserto na volta, a terra da promessa, reclama com Moisés em relação às condições de vida no deserto. E afirma que no Egito tudo era melhor. Carne em abundância, água, boa alimentação, e até as cebolas do Egito são lembradas e que, segundo eles, eram melhores do que aquelas do deserto. Mas não falam que eram escravos subjugados por um povo estrangeiro e que cultuavam outros deuses, e não o Deus único, Adonai. Essa reflexão nos conduz a uma renovação de compromisso. Devemos buscar a Deus com sinceridade, permitir que Ele purifique nossas vidas e nos torne instrumentos eficazes em suas mãos. Dessa forma, cumpriremos nossa missão de ser o sal da terra, fazendo uma diferença real e duradoura no mundo em que vivemos. A pureza de nossa fé e a qualidade de nossa influência são essenciais para que possamos verdadeiramente ser o sal que Jesus nos chamou para ser. Agora, tendo explorado o chamado de Jesus para sermos o sal da terra, vamos olhar para outro aspecto crucial desse símbolo. O sal, além de preservar e purificar, também tem o poder de criar sede. Pense nisso por um momento. Quando você consome algo salgado, logo sente a necessidade de beber água. Isso é natural, porque o sal, ao entrar em contato com o corpo, desperta uma sede que precisa ser saciada. E aqui está uma lição espiritual profunda. Como cristãos, ao vivermos de acordo com a verdade e os ensinamentos de Cristo, deveríamos despertar nas pessoas ao nosso redor uma sede por algo mais, uma sede por Deus. Nossa vida, nosso testemunho e nossas ações deveriam levar as pessoas a buscar a água viva, que é Jesus. Em João 7:37 e 38, Jesus diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando realmente vivemos como o sal da terra, nossa presença cria nas pessoas ao redor uma inquietação, um desejo por algo maior e mais profundo. Isso não é algo que fazemos por nós mesmos, mas é o resultado natural de uma vida cheia do Espírito Santo. Assim como o sal desperta sede, uma vida cheia da graça e da verdade de Deus faz com que outros sintam a necessidade de buscar a Deus.
Em Marcos 9,50, Jesus nos alerta: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui, ele está nos chamando a viver uma vida marcada pela pureza e paz, qualidades que começam nas pequenas escolhas e atitudes. O sal, então, torna-se um símbolo da influência silenciosa, mas poderosa, que cada um de nós pode exercer. Não precisamos de grandes plataformas ou títulos. O que importa é a consistência e a sinceridade com que vivemos nossa fé. Isso também nos leva a refletir sobre a humildade e o serviço. O sal não busca atenção. Ele cumpre seu papel de maneira silenciosa, mas essencial. Da mesma forma, somos chamados a servir, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. É nas pequenas atitudes, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, que demonstramos o amor de Cristo e influenciamos aqueles ao nosso redor. No entanto, isso também nos coloca diante de uma responsabilidade. Se nossa vida não está despertando essa sede nas pessoas ao nosso redor, talvez precisemos reavaliar como estamos vivendo nossa fé. Estamos sendo testemunhas eficazes? Estamos refletindo a luz de Cristo de maneira que as pessoas vejam e desejem mais de Deus? Essa sede que despertamos não é para nossa própria glória, mas para a glória de Deus. É para que, através de nossa vida, outros possam encontrar o caminho para a fonte de vida eterna. Portanto, ao sermos o sal da terra, não apenas preservamos e purificamos, mas também temos o privilégio de levar outros a experimentar a verdadeira satisfação que só pode ser encontrada em Cristo. Que nossas vidas sejam um convite constante para que outros venham a Ele e bebam da água viva. Ao seguirmos adiante, percebemos que o sal, além de despertar sede, também possui uma característica que, à primeira vista, pode parecer paradoxal. Ele é pequeno, discreto, mas seu impacto é imenso. Uma pitada de sal pode transformar o sabor de uma refeição inteira. Isso nos leva a refletir sobre o impacto que nossas vidas, por mais humildes ou discretas que possam parecer, podem ter no mundo ao nosso redor. Jesus, ao nos chamar de sal da terra, não está apenas falando sobre grandes gestos ou ações visíveis. Ele está nos lembrando que muitas vezes é nas pequenas coisas, nas palavras ditas em amor, nos atos de bondade, na integridade em situações cotidianas, que fazemos a diferença. Assim como o sal, que é pequeno mas tem um poder de transformação desproporcional ao seu tamanho, nossas ações diárias, por mais simples que sejam, podem ter um impacto duradouro e significativo. Deus, o Criador de todas as coisas, estabeleceu símbolos e práticas na Bíblia que representam sua presença, poder e propósito divino, como o sal, que simboliza preservação, pureza e aliança. No entanto, ao longo dos séculos, esses símbolos e práticas foram corrompidos e distorcidos pelos seguidores das trevas, que os utilizaram para propósitos errôneos e enganosos. Como resultado, muitas das poderosas armas espirituais estabelecidas por Deus acabaram sendo negligenciadas ou mal interpretadas pelos cristãos, que, ao verem esses símbolos distorcidos, acabaram evitando de usá-los corretamente. Essa distorção levou à percepção errônea de que tais práticas seriam inadequadas ou até erradas, enfraquecendo a eficácia das ferramentas espirituais que Deus proporcionou para o bem e a proteção de seu povo. Porém, temos que ter em mente que nada substitui a oração, que é um contato direto com o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque todo o poder vem de Deus e Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim." O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4:6. Em Colossenses, numa carta escrita pelo apóstolo Paulo, encorajou os crentes a deixarem suas palavras serem sempre temperadas com sal, exemplificando a graça de Deus. O sal, nesse contexto, é uma representação da graça divina que permeia a vida do crente, influenciando suas palavras e ações. As múltiplas funções do sal na Bíblia não apenas ilustram aspectos práticos da vida cotidiana,
mas também oferecem lições profundas sobre a relação entre Deus e seu povo, bem como o papel dos crentes no mundo. Que assim como o sal preserva e dá sabor à vida terrena, esperamos como cristãos preservar os princípios do reino de Deus e dar sabor ao mundo com a graça e a verdade do Evangelho. Precisamos constantemente renovar nosso compromisso com Deus, buscando uma relação íntima e dinâmica com Ele. Isso exige oração, estudo das Escrituras e um desejo genuíno de crescer e viver, de acordo com os princípios de Deus. Ao manter nossa fé viva e relevante, garantimos que, como o sal, nossa influência no mundo continue a ser impactante e eficaz. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, sua opinião e se inscreva no canal para mais. Até o próximo.